comparação Estados Unidos e Brasil, realmente Estados Unidos em muitos quesitos é melhor que o Brasil. Então a gente acaba ficando... Fala, galera do canal Austrália! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Stephanie, host e faz tudo aqui nesse canal. E hoje estamos aqui num lugarzinho bem vibes, bem especial, escolhido por ela, tá? Poderia ser um patrocínio? Ainda não é, mas the grass. Nota a gente aí. Galera, antes da gente começar mais uma história incrível aqui no canal, eu vou pedir pra vocês o quê? O kit de sobrevivência do canal Austrália, né, meu povo? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilha. Ah, mas e o comentário, Stephanie? Bom, o comentário vai ficar pro final, porque eu vou pedir uma coisa especial pra vocês, tá combinado? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, por favor, se apresenta pro pessoal. Oi, gente, eu sou a Gabi, eu moro aqui em Sydney faz 3 anos e meio, morava nos Estados Unidos antes e hoje eu vou contar minha história pra vocês. O que será que vem por aí? O que será? Bom, pra descobrir você vai ter que ficar, não é mesmo? Então, ó, pega seu cafezinho, seu chazinho, seu milkshake, o que você quiser e bora lá assistir esse vídeo. Pra começar essa entrevista, Gabi, eu preciso situar o pessoal lá de casa. Eu quero que você conte pra eles o que você estava fazendo da sua vida, que ano que foi, quando você decidiu assim, quer saber? Acho que eu vou pegar minhas coisas e vou pra Austrália, vou passar um tempo lá, vou ficar lá, não sei. A gente vai descobrir ao longo dessa entrevista. Dessa entrevista não, desse bate-papo. Eu morava nos Estados Unidos, eu decidi vir pra Austrália durante a pandemia. Eu morava nos Estados Unidos nessa época 2 anos, eu acho, 2 anos mais ou menos. E eu tava na época de renovação do meu visto lá, e eu comecei a pensar o que eu queria da minha vida. E eu não tava, tipo, nada me prendia lá. Eu tava num relacionamento, mas que eu não tava, assim, feliz, e eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? E durante a pandemia, eu acho que todo mundo foi foi um momento da gente conseguir realmente se conectar com a gente mesmo e tentar entender o que a gente, né, quem a gente é, o que a gente queria. E eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né, quando tudo aquilo acabasse. E eu comecei a pensar na Austrália. Eu nunca tinha tido a vontade de vir pra cá. Mas eu conhecia uma outra... Eu fui au pair nos Estados Unidos. E eu conheci uma outra au pair que ela falava que ela queria vir pra cá. Foi a única pessoa que eu conhecia que falou de Austrália, assim. Eu falei, vou pesquisar. E na época eu tinha uma amiga que ela morava em outro estado. Mas a gente conversava. A gente tava numa situação meio parecida de vida. E eu falei, tô começando a pensar sobre a Austrália. Vamos? Dela, vamos começar a planejar. E foi quando eu comecei a pesquisar agências, comecei a pesquisar cidades onde eu ia querer morar, porque essa pessoa que eu conhecia tinha falado de Gold Coast. Mas, pra mim, Gold parecia meio que minha cidade. Eu sou de Londrina, no Paraná. E tem, sei lá, 900 mil pessoas de Londrina em Gold. Pra mim era, tipo... Você tá voltando Gold, pra casa. Gold na Austrália. Londrina na Austrália. Daí eu falei, não sei se eu ia querer, porque também é uma cidade menor. Eu sempre gostei de cidade grande. E eu peguei e falei, vou começar a pesquisar. E foi nessa época que eu realmente decidi que eu vinha, comecei a conversar com agências, mas era no meio da pandemia. Então, assim, eu não tive a coragem de fechar um intercâmbio ainda, mas estava planejando. Isso aí era 2021, 2022? Era 2020. 2020. Também no começo. No meio da pandemia, realmente. A pandemia começou, eu falei, eu preciso decidir o que eu quero fazer da minha vida. Só que eu fui fechar meu intercâmbio realmente em fevereiro de 2021. E a fronteira só abriu em dezembro de 2021, mas já tava com tudo fechado. E você esperou todo esse tempo? Esse tempo, teu visto já estava aprovado ou não? Não. Eu decidi, né, eu tava aos poucos pensando na ideia, me planejando pra isso, mas eu realmente falei, não, vou pagar, vou deixar... Como a fronteira ficou fechada há muito tempo aqui, as agências e as escolas estavam desesperadas por estudantes. Então, eu consegui uma promoção muito boa. Eu paguei, e eu trabalhava em dólar americano, né? Então, tipo, pra mim foi muito maravilhoso. Barato. Então, tipo, eu paguei, sei lá, coisa de $3 mil em vete de 15 meses. Nossa, alguma coisa assim. Foi tipo uma coisa... Muito barato. Não existe mais, tá? Já vou avisar vocês. E daí eu consegui... eu paguei realmente em fevereiro de 2021. Mas, assim, pra embarque em janeiro de 2022. Só que, nesse meio tempo, eu fui esperando, né, a fronteira abrir aqui. Voltei pro Brasil em junho de 2021. E fui esperando a fronteira abrir. E daí, nesse meio tempo, conheci meu agora noivo. Mas, na época, ele era um crush que eu tinha na adolescência. A gente se reencontrou. E trouxe o crush pra Austrália. Gabi, você mencionou que você estava nos Estados Unidos. E, bom... Eu sou brasileira, meu sonho sempre foi viver o sonho americano, entendeu? Morar nos Estados Unidos.
O que te fez, assim, não querer continuar lá? Por que você não quis continuar lá? Porque normalmente, assim, não vamos generalizar, mas a maioria, quem vai não quer ir embora, entendeu? Quer ficar por lá. Assim, eu acho que quem vai não quer ir embora porque, primeiro, a gente tem essa questão de sonho americano muito grande por crescer com filme americano, série americana, tipo, o nosso mundo, de quem não viaja, que era o meu caso, eu nunca tinha, assim, eu tinha ido para os Estados Unidos antes já de ir pra morar lá, que era meu sonho. Então, eu já tinha feito 2 intercâmbios lá, antes de ir pro au pair. E é só isso que a gente conhece, a gente não conhece o mundo. Então, a nossa percepção de mundo é Estados Unidos, porque a gente cresceu com isso. Então, quem vai não quer ir embora, e eu crio também bastante conteúdo relacionando a Austrália e Estados Unidos, porque é uma pergunta mais comum de quem já morou nos 2 lugares, assim. Eu acho que quem vai e fica lá, realmente é um país maravilhoso, e só tem essa percepção de Estados Unidos, tipo, o mundo aos Estados Unidos, não quer abrir a cabeça, porque, em comparação aos Estados Unidos e Brasil, realmente Estados Unidos, em muitos quesitos, é melhor que o Brasil. Então, a gente acaba ficando, vai pra lá. É muito raro alguém que vai pra lá, conhece outros lugares do mundo e fala, eu quero voltar para os Estados Unidos. Quem vai pra lá fica porque realmente tem muita oportunidade, é muito mais fácil de ganhar dinheiro. Mas o que eu acabei percebendo aos longos dos 3 anos que eu morei lá, é um país muito bom, é um país que você consegue prosperar, mas não te dá muita possibilidade de, por exemplo, conseguir um green card. Claro que tem vários tipos de visto, e a minha cabeça era que na Austrália era mais fácil, mas também não é tão mais fácil assim. Eu achei que ia chegar aqui já com o PR na mão, não é tão fácil. Há 30 anos atrás era. Teve época que eles deram até PR pra quem tivesse filho aqui, sabia? Sim, não, tinha época, eu conheço pessoas que vieram pra cá convidadas, venham, pelo amor de Deus, venham. Não foi na nossa época, infelizmente, mas o que eu pensava na época era, eu não conheço muitos lugares, tipo, já tinha ido pra alguns lugares da Europa, conheci os Estados Unidos, tava morando lá, mas pra mim o mundo é muito maior do que, sabe, só os Estados Unidos. E o que me incomodava muito era que os Estados Unidos cada vez mais estava ficando mais violento, eu não me sentia mais tão segura como eu me sentia no começo. Então, claro, é um país que você consegue ganhar dinheiro? Mas se você for comparar, por exemplo, você trabalhar legalmente lá e legalmente aqui, não é essa coisa, tipo, sabe? Agora, qual que é a cultura que a gente conhece? O brasileiro que vai, fica ilegal, faz dinheiro, leva milhões, porque não pagar imposto, realmente, se você não pagar imposto aqui também, você vai ficar rico. Então, eu acho que os Estados Unidos é um país muito bom pra muitas coisas. Mas meu sonho de vida é ser mãe. Eu não me vejo criando meus filhos num país que tem centenas de ataques. Eu não ia conseguir mandar meu filho pra escola e dormir em paz, e, tipo, sabe? Então, é um país muito bom, mas essa questão de violência, de segurança mesmo, eu acho que foi o que eu pensar no long term foi o que me fez abrir a cabeça, sabe? Tipo, em comparação com o Brasil, igual eu falei, pra quem só tem esse comparativo, que é a maioria das pessoas, porque quem fala normalmente, porque os Estados Unidos é o melhor país do mundo, é porque só conhece os Estados Unidos. Isso me incomoda, porque a pessoa não tem lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, na minha opinião, porque eu experienciei os dois, e de qualquer jeito, o meu lugar de fala é a minha experiência pessoal. Sim. Você pode ir pros Estados Unidos e falar, não, é o que eu quero. Eu achei maravilhoso. Eu quero pra minha vida. Porque se todo mundo gostasse das mesmas coisas, tava todo mundo furnado no mesmo lugar, né? Tá todo mundo lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que é um país muito bom e me abriu muitas portas, e eu só tô na Austrália por conta dos Estados Unidos. Foi o país que me proporcionou realmente crescer, me estabilizar financeiramente, me deu a oportunidade de eu conhecer pessoas e passar por situações que me trouxeram até aqui. Então, eu acho que eu decidi vir pra cá porque eu entendi que o mundo é muito maior do que só os Estados Unidos. Bastante ponto você falar da segurança, porque a gente tem essa falsa sensação que lá é perfeito, que lá não acontece nada. E eu só queria te perguntar, onde que você morava lá? Eu morei 2 anos e meio em Austin, no Texas. Tem Texas aqui. E eu morei 8 meses na Filadélfia. Chegando aqui na Austrália, depois de ter percebido, talvez Estados Unidos não é pra mim a longo prazo, eu quero explorar um pouco mais, eu quero ver o que o mundo tem pra me oferecer. Você chegou aqui fazendo o quê? E como que era o cenário da Austrália quando você chegou em 2022? 2022, março de 2022. E aqui com emprego já. Depois eu quis mudar de emprego, já consegui emprego assim, consegui apartamento assim, o que hoje em dia é muito mais difícil. Então, eu acho que o momento que a gente chegou na Austrália foi muito propício pra gente conquistar tudo que a gente vem conquistando e conquistou desde o começo. Porque a gente chegou, eu juro, que
a gente ia no centro, não tinha essas pessoas, não tinha essa multidão de gente, porque realmente a cidade estava vazia, né? Durante a pandemia, muita gente voltou para os seus países. Então, eu cheguei aqui e eu vi, assim, um Sydney totalmente diferente do que é hoje. Eu tenho a impressão que era uma cidade fantasma. A gente pegou o reembolso do nosso visto, né? A gente tava... Como assim? Teve... O que aconteceu? Gente, ela veio pra cá e a Austrália ainda devolveu o dinheiro dela. Na época que o governo estava desesperado, eles agradam, né, os estudantes. Agora, eles estão aí dando... Agora eles estão assim, sai daqui. Eu não preciso mais de vocês. Mas o que aconteceu? A fronteira abriu em dezembro de 2022. O meu embarque estava para janeiro, mas a gente teve que postergar porque não ia dar tempo de fazer a questão do visto. E daí a gente postergou para abril o meu VET. Começou em abril o visto em diploma de marketing de mídias sociais. Ai, que legal! Uma escola que já fechou. Rapaz. Não era muito boa. Mas eu vim estudar, era 15 meses de diploma. E a gente postergou para abril, fizemos um processo em janeiro de visto. E a Austrália anunciou que quem já estava com visto aprovado, se chegasse até o dia 18 de março, eles reembolsariam o valor do visto, que na época era 650, hoje é $2.000. Mas na época, 650 também era um valor bom de era você muito receber. Bom. A gente até mudou nossos planos, porque a gente estava na Europa antes, a gente antecipou a nossa vinda para chegar aqui e conseguir. Demorou um ano pra gente receber esse reembolso. Mas chegou? Mas chegou. Nada, então, $650. Pô, quem que não quer receber, né? 650? Então a gente chegou aqui dia 16 de março de 2022 e foi isso. O que foi o primeiro impacto, assim, comparando com os Estados Unidos, quando você chegou aqui? Uma coisa muito boba, mas que eu sinto falta dos Estados Unidos e que eu acho bem diferente, são no mercado. Pra mim, os mercados da Austrália são muito ruins. Sério? Porque nos Estados Unidos você vai, tem, tipo assim, muita opção de muita coisa. Os mercados são 1000 vezes melhores. E até em questão de restaurante, que a gente tava até conversando disso aqui, todo café que você vai em Sydney tem o mesmo menu. Nos Estados Unidos, não, tipo, sempre tem muita opção de restaurante, muita opção de comida, é sempre uma coisa diferente. Aqui eu sinto que os australianos, primeiro, que eles não têm uma identidade, parece que eles roubam um pouquinho de cada. É um mix de cada coisa. É fish and chips? Não, é inglês isso, sabe? Uhum. Avotoast? Não, é americano. Então, tipo, eu sinto que falta um pouco de identidade, eu vi uma diferença em relação a isso, mas uma coisa muito positiva que eu vi é a questão do tratamento que os australianos têm com o imigrante. Quando eu cheguei, eu trabalhei em 2 cafés diferentes. E num café que eu trabalhei, ele era mais chique, assim, tinha um business, as pessoas mais business que trabalhavam no centro eram públicos. E eu sempre fui muito bem tratada, as pessoas sempre perguntavam assim, da minha história, de onde eu vim, e sempre muito abertas. Sim. Um parênteses que a Austrália foi o único país que eu já sofri xenofobia. Eu sofri um caso de xenofobia aqui quando eu trabalhava num café. Em outro café, um senhor chegou e não dirigia a palavra a mim, e começou a falar só com um australiano que tava do meu lado, e ele simplesmente não dirigia a palavra a mim. Meu chefe, que era da Nicarágua, chegou pra falar, e ele falou, tipo assim, sorry, eu não tô entendendo seu inglês. E ele falava inglês, então, assim, foi uma situação bem, bem chata, mas isso eu acho que foi uma exceção. Foi um caso Isolado, porque nos Estados Unidos, o que eu sentia é que o imigrante é sempre inferior ao americano, e é tratado assim. Não que eu fui maltratada, nunca fui, mas eu via a questão de olhar dos americanos é sempre eu sou superior a você. Na Austrália, não. Eu sinto que, por exemplo, você vai em um restaurante ou você vai num bar que vai ter um monte de labor com roupa de construção e os caras de terno. E as pessoas elas se misturam. Aqui, não. Eu acho que aqui as pessoas, eles veem a gente como iguais aos australianos. Mas nós somos tão importantes para a economia quanto qualquer outro trabalhador australiano. O que nos Estados Unidos, não. As pessoas, num geral, pela minha vivência, que pode ser diferente de outras pessoas, eu via que o imigrante faz o que o americano não quer fazer e eles não valorizam isso. Quando aqui o trabalho do imigrante é muito valorizado. Coisinhas pequenas que te fizeram querer sair dos Estados Unidos? Eu acho que foi parte, sim, porque no fim das contas eu acho que é como a gente se sente no lugar e como as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Eu tinha amizades, enfim, tinha uma vida boa, sempre fui bem tratada, mas eu acho que crescer agora ainda mais. Os Estados Unidos é liderado por uma pessoa extremamente, abertamente xenofóbica. Eu acho que estar num país assim, pro imigrante, você já se sente acuado, entende? Sim. Então, eu acho que essas pequenas coisas foram realmente... Foi minando ali pra você vir pra cá.
Bom, você chegou aqui, estudou marketing, conseguiu logo seu primeiro trabalho, a Austrália estava um deserto total. E como que foi a sua progressão? Porque você já tá... Quanto tempo você tá aqui? 3 anos e meio. 3 anos e meio, já é uma história. Depois disso, como que foi, assim? Você foi mudando de trabalho? Que trabalho você já fez aqui? O que você tá fazendo hoje? Eu cheguei aqui, quando a gente tava na Europa, eu já comecei a procurar emprego. Gostei do Grupo Brasileiros em Sydney e fui procurando emprego. Eu trabalhava, antes de ser au pair, antes de ir para os Estados Unidos, eu trabalhava com marketing já, com social media manager no Brasil. Eu falei, vou tentar isso. Só que no fim das contas eu voltei para o que eu não queria, que era ser babá na época. Eu consegui um emprego antes de chegar aqui, já tinha feito entrevista. Eu postei no Brasileiros em Sydney, bem na caruda, meu currículo. Falei, gente, tô chegando na Austrália daqui tantos dias, eu preciso de um emprego, eu tenho experiência nessa área. E veio uma menina conversar comigo que eu não conhecia, e a gente virou amiga depois, mas ela falou, eu tinha feito uma entrevista com um trabalho de babá que eu não vou poder mais fazer. Se você quiser, eu posso te indicar. E ela me indicou, e eu fiz entrevista com os pais, passei, então eu cheguei aqui, na semana seguinte eu comecei a trabalhar. E a mesma coisa com o Gustavo, meu noivo. Ele entrou nos grupos no WhatsApp de labor, de removal, e conseguiu um emprego literalmente pro dia seguinte. A gente chegou aqui no dia seguinte, ele acordou 4 da manhã pra... Tava de jet lag ainda e foi trabalhar. E ele conseguiu um emprego também muito rápido. E eu fiquei 2 semanas só nessa família, porque eram gêmeos de 2 anos, então eu falei, meu Deus. E eu não tinha muita noção do valor do meu trabalho, porque eu comparei com os Estados Unidos, e os Estados Unidos a salário é muito menor, e eu falei, bom, vou ganhar 25 horas pra cuidar de gêmeos, é maravilhoso, mas não é. Era muito, muito pouco pelo trabalho que era. E eu já queria sair disso, então eu consegui uma entrevista por networking com uma menina que eu conheci na agência. Ela me falou, eu estou trabalhando nesse café, na verdade na empresa que é dona do café, e eu comecei, mandei mensagem, fiz uma entrevista e comecei a trabalhar nesse café. E depois de 2 semanas já virei, tipo, team leader, que é tipo uma subgerente. Capaz! Porque eles não tinham staff, eu me destaquei assim, já virei team leader. Já falava inglês muito bom. Eu já falava inglês. E o Gustavo trabalhava comigo nesse café também, mas ele trabalhava na cozinha. Que legal. E eu fui fazendo um pouco de tudo dentro do café, daí estava no caixa também. E só que eu tive um problema com o meu chefe, aí tava, enfim, muitas coisas aconteceram com esse chefe, e eu entrei num grupo de trabalho no WhatsApp, e uma menina postou, tipo, gente, tô saindo do café que eu trabalho, o pagamento é tal, posso indicar alguém. E daí eu consegui esse trabalho num outro café, me desenvolvi muito, eu acho, assim, em questão de aprender mesmo a lidar com o cliente. O café era pequeno, então eu tinha um contato direto ali com o dono, que enfim, me ajudava bastante em diversas coisas, e foi quando eu voltei pra área do marketing, porque eu já postava conteúdo, né, de vida nos Estados Unidos, e postava muita coisa, e eu comecei toda vez, eu ganhava comida do café e eu postava e tal. O dono começou a ver e falar, nossa, você é muito boa, você faz isso. E foi aí que eu consegui voltar para a área do marketing, que me contratou. Além de eu ser garçonete no café, eu também comecei a gerenciar as mídias do café. E foi assim que eu voltei. Eu trabalhei 6 meses nesse café até eu ter uma discordância com esse chefe também. Gente, eu juro que eu sou uma pessoa de... Eu vou ter que trazer a Gabi pra ela contar as histórias dela. Outras histórias. Até deu muito B.O., porque esse dono do café não queria me pagar. Eu tive que entrar em contato com o Fairworks, enfim, um rolo. Eu saí desse café, eu tinha acabado de mudar de apartamento, eu tinha acabado de comprar uma máquina de lavar e uma máquina de secar, gastado um monte, e eu fui demitida de uma hora pra outra. No dia seguinte, eu fiquei desesperada. Meu Deus! Minha vida é uma novela. Isso que ano? Isso foi 2022 ainda. No mesmo ano que você chegou? Foi em novembro de 2022. E daí eu fiquei desesperada, comecei a entrar em vários sites de emprego, SIC e tal, comecei a falar com um monte de gente, preciso de trabalho, pelo amor de Deus. E daí eu já, tipo, tive uma entrevista na Adidas, na loja. Ai, que legal! Só que era horrível o pagamento. Tipo, sério? Assim, eu falei, não. E eu passei, ele queria me contratar. Da hora que eu perguntei o pagamento, eu falei, não. Desculpa. Gente, esse é um ponto muito importante. Valorizem o trabalho de vocês, tá? Não se submetam só pra, tipo, estou empregado. Exato. Se você procurar, você consegue uma coisa melhor. Eu tinha uma seguidora que ela tava ganhando abaixo do mínimo no café. Ela ganhava $18 a hora. Gente, isso é inadmissível, você ganhar abaixo do mínimo. E ela falava, não é porque eu quero praticar o inglês, eu não quero ser cleaner porque eu quero praticar o inglês. Aí você tá escravizando o seu trabalho. Você se coloca em situações assim, porque tem muita gente que fala, porque é difícil encontrar emprego. Realmente, tem épocas que é mais difícil, dependendo do que você tá disposto a fazer é mais difícil.
Mas eu vim pra cá com a ideia que eu ia ser cleaner, porque eu segui uma menina que era cleaner e ela falava, tipo, eu ganho $35 a hora no final de semana. Eu falava, meu Deus, $35, é isso que eu quero. E eu cheguei aqui com essa mente, mas eu consegui um emprego de babá, depois consegui no café. Não fui cleaner, mas era isso que eu queria ser, porque pra mim, primeiro que eu não pensei em praticar o inglês, porque eu não já vim aqui pra cá com o inglês, mas eu acho que dependendo do seu objetivo, eu nunca trabalharia pra baixo do mínimo. Sim, com certeza. Eu prefiro me colocar, se eu quisesse praticar inglês, eu preferia ganhar 30, que é uma clínica que ganha, trabalhando com uma empresa, ganhar $30 a hora e procurar outras maneiras de praticar meu inglês do que me submeter a ganhar $18 a hora. Só pra dizer que tá praticando. Escola, sei lá. Exato. Enfim. Fazer amigos. Exato. É importante. Eu fui demitida de uma hora pra outra desse café. Passei na Adidas, falei, não vou me submeter a esse salário. E eu tinha feito uma entrevista pra ser recepcionista num escritório de advocacia. Sério? Que foi o pior emprego que eu já tive na minha vida. Mentira! Inclusive, tô com o guarda-chuva deles, que eu ainda uso o guarda-chuva que eu ganhei. Porque eu trabalhava com outra recepcionista que ela era... Eu não tenho adjetivos. Ela era... Uma pessoa difícil de lidar. Assim, pra falar o mínimo. E foi muito difícil. Eu não fazia nada, basicamente. Meu trabalho era ficar sentada, porque não tinha muito movimento, o escritório. Eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava no café. Só que o café era muito mais dinâmico. O tempo passava assim, eu tava em contato com pessoas lá, eu tava em contato com ela, que era uma chata, e com o telefone e e-mail, tipo, de vez em quando. Então, tipo, eu ganhava bem. Sim. Só que o dia era boring. E daí foi aí que eu percebi que eu falei, não quero um trabalho pra ficar no escritório. Eu fiquei lá 2 meses e eu falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, mas o que eu vou fazer da minha vida? E daí eu tinha começado a conversar com uma agência com a agência de intercâmbio que eu vim, decidi me tornar franqueada dessa agência. Só que não é uma coisa certeira, assim, né? Então eu não poderia deixar todo o meu trabalho pra investir numa coisa que eu não ia saber quando ia ter retorno. Então eu decidi sair desse escritório pra ter mais tempo hábil pra me dedicar a isso e voltar pro trabalho de babá, que era uma coisa que eu ganho bem, que eu sou boa, que eu não tenho dificuldade nenhuma em encontrar emprego. Então eu comecei a trabalhar menos horas na semana como babá e me dedicar a essa franquia de agência de intercâmbio, que eu trabalhei por 2 anos. Depois de 2 anos, esse ano, começo do ano, eu decidi parar com isso, mas nesse meio tempo que eu era franqueada de agência de intercâmbio, eu trabalhei de babá, tava trabalhando de babá. Eu comecei a trabalhar de intérprete também. Eu tava dando aula de inglês, porque eu dava aula de conversação de inglês ainda, desde os Estados Unidos. E eu continuei aqui, daí eu peguei alunos aqui por conta do fuso horário, era difícil conciliar com os Estados Unidos. E daí eu tava fazendo tudo isso. Essa mulher faz tudo, minha gente, já faz tudo. Depois que eu saí do café, eu parei de fazer também a parte de marketing dele. Sim. Só que depois de alguns meses, esse meu chefe entrou em contato comigo de novo, porque ele tinha aberto outro café pra eu voltar a fazer o marketing dele. E daí eu peguei essa conta, ele abriu outro business, eu comecei a fazer desse business também. E daí começaram a chegar trabalhos nessa área também. Então, nesse meio tempo, eu ainda sou social media de algumas empresas. E eu vou fazendo um pouco disso tudo. Só que eu ainda estava sendo babá. Que era uma coisa que eu trabalhava para uma família que era 12 horas por dia. É muito intenso, são muitas muito horas. Intenso, muitas horas. Eu trabalhava com eles há 2 anos e meio. Era 2 a 3 dias da semana só. Só que era muito desgastante, porque além de tudo isso que eu faço, eu ainda crio conteúdo também pro Instagram. Sim. Então, pro meu próprio Instagram. Então é muito... São muitas funções ao mesmo tempo. Muitas funções. Então, eu já tava me preparando mentalmente pra sair desse trabalho, pra tentar achar uma alternativa pra isso. Só que daí também... Gente, eu não sou uma pessoa Aconteceu uma história, se você não segue a Gabi, você não sabe o que rolou, mas aconteceu uma história. Aconteceu uma questão aí com essa família que eu trabalhava e eu saí, assim, de uma hora pra outra. Eu decidi sair. Me dedico às minhas redes sociais, ainda tenho alguns clientes de social media, mas eu tô me dedicando mais a criar conteúdo pro meu Instagram. Sim. Né, como influencer, fazendo parcerias com marcas. E também ainda tenho trabalho de intérprete e tem uma comunidade, gente, pra mulheres que querem destravar o inglês, chama Unlock Your English, que é uma coisa que eu também tô me dedicando, porque o meu público é bastante feminino, então é o que eu gosto de focar em conteúdos, assim, focados também pra mulher. Então, criar essa comunidade pra ajudar. Dando um recap. Você, Gabi, que tava lá nos Estados Unidos, se viu a longo prazo e pensou, será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que é esse lugar? Será que não existem outros lugares pra eu ver, pra eu visitar?
chegou aqui na Austrália num cenário que é completamente diferente do que tem hoje. Logo nos primeiros dias já arrumou vários trabalhos e foi subindo e foi se encontrando e se desenvolvendo. Trabalhou um pouco de babá. Seria equivalente ao au pair lá ou é um pouquinho diferente? Au pair é quando você mora com a família, né? Aham. Aqui eu não morei com nenhuma família. Mas, e au pair lá, você recebe um salário bem baixo porque você não tem gastos, né? Sim. Já aqui é só realmente o trabalho de babá, que você vai... Acabou e volta pra casa. Você sentiu muita diferença em cuidar de crianças americanas e crianças australianas? Assim, falando de um estereótipo, as famílias americanas e australianas, eu sinto que elas mimam muito as crianças, sabe? Muito diferente do Brasil. A diferença é que lá nos Estados Unidos, pra você, é muito mais comum você ter uma babá ou uma au pair. Aqui, as crianças vão desde cedo pra daycare. Até as famílias que têm dinheiro, elas mandam as crianças pra daycare. Explica o pessoal o que é daycare, que eu acho que o pessoal não sabe. Daycare é creche. Então, aqui na Austrália, eu trabalhei pra algumas famílias que elas, assim, condição financeira muito boa, que eu ficava com as crianças ou com a criança por algumas horas em algum dia específico que a daycare não podia comportar. Porque aqui existe, óbvio, mas é muito mais fácil você encontrar trabalho de babás pontuais, tipo assim, uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou tipo, todo dia, só depois da daycare. Então, lá nos Estados Unidos, a daycare, normalmente, é pra quem não tem uma condição financeira muito boa, e a pessoa lá é muito mais comum as famílias serem babás e au pairs, porque o trabalho lá full time é mais fácil de achar. Enquanto aqui não. Aqui full time tem para famílias que não querem mandar para daycare, mas é muito mais fácil você conseguir trabalhos mais pontuais. Eu tenho amigas que são babás que têm, tipo, 4 famílias diferentes, porque vai trabalhando uma hora aqui, outra, entendeu? Então, para quem quer trabalhar só de babá aqui, vai ter que pegar várias famílias ao mesmo tempo. As chances de você achar um trabalho full time são bem menores comparadas aos Estados Unidos. Eu conheço algumas pessoas que têm trabalho full time, mas é muito mais fácil você achar. Eu mesma, quando eu fazia isso, eu trabalhei para tipo 2, 3 famílias ao mesmo tempo, porque o trabalho aqui é menos horas e mais assim pontual. Legal. Continuando o nosso recap, é que eu precisava pegar esse tópico porque as meninas adoram. Tipo, eu quero ser babá. Como que eu faço? Assim, calma, gente. Eu trago aqui as pessoas que têm, especialistas em poder te falar como que é. Chegou aqui, trabalhou de babá, voltou para sua paixão, que é o marketing, começou a fazer mídias sociais, cresceu a sua comunidade no Instagram. A longo prazo, como você se vê? O que você pretende para a Gabi daqui 5 anos? Gente, essa pergunta é muito profunda. Assim, eu acho que a minha principal razão de querer sair do Brasil era para me achar. E eu demorei muito tempo para me achar. Hoje em dia, o que eu quero focar é realmente ter um trabalho focado em mim, na minha marca pessoal, criar conteúdo pro meu Instagram, e que eu consiga fazer isso de uma maneira flexível. Porque o meu maior sonho de vida, quem me segue sabe, toda vez eu posto muito é ser mãe. Então, eu não me vejo, eu não sou uma pessoa que eu falo assim, eu quero ser a blogueira mais famosa do mundo, a influencer mais top. Não. Eu quero ser muito boa no que eu faço, claro. Eu me dedico pra isso. Mas eu quero ter tempo hábil para criar meus filhos e ter tempo de qualidade com quem eu amo. Tô sempre buscando maneiras de flexibilizar o que eu faço, porque eu quero me dedicar muito agora, porque meus planos de ser mãe não são para agora, mas eu não quero começar algo, tipo, eu até comecei, já tive trabalho, eu consegui um trabalho que eu fiquei uma semana, eu falei, não é isso que eu quero, porque eu não me vejo fazendo isso a longo prazo. Então, na minha cabeça, eu não quero começar algo se eu não for continuar. Então, eu quero investir em mim agora, na minha marca pessoal agora, pra eu ter isso muito bem estabelecido pra quando eu for mãe, eu não ter que desistir de nada, continuar fazendo o que eu faço. Pra mim, uma questão a questão de emprego, ela sempre foi um pouco difícil, porque eu sempre quis ter um propósito. Então, tipo, eu sei meu propósito como criadora de conteúdo, influencer, que é facilitar a vida das pessoas, quem vem pra Austrália, facilitar a vida do migrante no geral, na minha comunidade, ajudar mulheres a realmente terem oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Então, eu não me vejo trabalhando por uma coisa que eu não admiro e não vejo propósito e não vejo futuro. Você não consegue colocar o crescimento tanto na coisa que você está fazendo quanto em você. Exato. Então, tipo, eu não me vejo... Eu poderia
pegar mais clientes de social media, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, faço bem, mas eu não me vejo, eu não consigo trabalhar para pessoas que eu não admiro. Eu já tive clientes que eu tive que deixar, porque eu falava, meu Deus, eu não bate, sabe? Sim. Então, para mim, dinheiro é muito importante, óbvio, mas não é a coisa mais importante. Eu preciso desse propósito. Então, eu me vejo daqui 5 anos investindo, continuando criando conteúdo e realmente ser uma criadora de conteúdo de muito sucesso. Segundo o ChatGPT, eu já sou de sucesso, eu tenho que escalar. Mas eu me vejo continuando fazendo o que eu já faço, mas tendo mais frutos financeiros disso, espero eu. Sim, Gabi, que deixou o sonho americano, veio pra Austrália num cenário assim, gente, eu não consigo nem imaginar, só de você contar como que era a Austrália alguns anos atrás. Lutou, batalhou, estudou, se descobriu. Você vai ficar na Austrália ou você vai embora para outro país, vai voltar pro Brasil? Eu tenho várias crises, inclusive essa semana, sobre esse tema. Eu nunca quis voltar pro Brasil. Eu sempre falei pra mim e pro meu noivo que eu voltaria pro Brasil se eu tivesse um motivo muito forte, que eu realmente precisasse estar lá. Eu amo o Brasil, mas eu não me vejo lá. Então não é meu objetivo voltar. Mas, ao mesmo tempo, eu amo a Austrália, só que a Austrália tem um defeito crucial, que é a distância. E o custo para ir pro Brasil. É muito longe. É óbvio que eu vim pra cá sabendo disso, né? Mas eu não achei que ia pesar tanto. Também a questão de fuso horário. Tipo, essa madrugada eu tive que acordar meia-noite pra tentar resolver uma coisa lá no Brasil. Então, assim, isso me pega. E eu penso isso a longo prazo, né? Eu tô aqui há 3 anos e meio, mas eu penso como que vai ser isso daqui 10. Então, assim, eu gostaria de ficar na Austrália. Agora, a gente tá no visto de trabalho do meu noivo, então essa questão de não ser mais estudante já é um peso a menos, que era uma coisa que a gente pensou em falar, não, se a gente tiver que renovar outro visto de estudante, acabou, a gente não vai ficar na Austrália. Então, tem esse peso a menos, porém, eu tenho minhas dúvidas, assim, pela questão de custo também, não só custo de vida, mas, por exemplo, aqui em Sydney é quase impossível você comprar um imóvel. Sim, é absurdo. É absurdo. Então, às vezes eu penso, será que a gente muda de Sydney para outro lugar? Ou a gente dá louca e realmente vai para outro país? Eu não gostaria de recomeçar do zero, então, tipo, teria que ver muito bem o que... Teria que ser um cenário diferente. Um cenário diferente, não vou de estudante para outro lugar, porque é uma instabilidade muito grande, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Em relação à Austrália. Eu amo a Austrália, mas talvez em relação mais a Sydney. Só que ao mesmo tempo... Você ama Sydney? Eu amo Sydney, então é uma relação assim muito estável, porque a gente ama, mas a gente tá assim, eu não aguento mais, eu quero sair daqui. Porque, claro, Sydney tem muitos pontos positivos. Tudo acontece em Sydney. Sydney é a maior cidade da Austrália pra muita coisa. Porém, todos os dias que eu vendo um aluguel em Gold Coast em Adelaide é, tipo, absurdo. Tipo, e balança bastante. Nossa, tipo, eu vi casa em Adelaide $700 a semana, numa melhor localização, 3 quartos. E eu fico aqui em Sydney, pra você pagar 700 num lugar, tipo assim, muito diferente do que lá de Adelaide. A qualidade, digamos assim, ou é muito mais longe. Sim, porque quase nem é Sydney mais. Então, óbvio que tem uns achados. Tipo, no meu último apartamento eu pagava 750, mas era um apartamento antigo, não tinha elevador, era em Modajante, era bom essa parte. Mas eu acho que o que as outras cidades da Austrália oferecem, Sydney... deixa a desejar. Então, assim, digamos que o plano vocês têm de ficar aqui, afinal, seu noivo tá trabalhando, vocês estão construindo, mas você tá aberta a novas possibilidades. Sim, eu sou vegetariana, então assim, nada me prende, sabe? Tipo, uma situação diferente, assim, com mais estabilidade. Se eu tivesse, por exemplo, uma cidadania europeia, talvez eu pensaria, e não tivesse problema de dinheiro, porque eu acho que a questão maior é dinheiro. Sim. Quando você tem dinheiro sobrando, você pode ir pra qualquer lugar. Louca e você vai. É maravilhoso, até o Brasil, tipo, Exato. tem algumas questões. Mas eu acho que se eu tivesse uma cidadania europeia e não tivesse que me preocupar com dinheiro, se eu já tivesse 100% feliz nesse quesito, eu acho que Europa seria um lugar que eu moraria, talvez Espanha. Mas... Só que, de novo, daí é questão da língua. Eu já estudei anos de inglês, eu vou ter que estudar espanhol também. Então, não, e agora essa mulher fala o inglês, gente, ó, maravilhoso. A gente vai deixar aqui o link da comunidade dela pra vocês ir lá conferir, que ela arrasa.
Quero te perguntar uma coisa, já no finalzinho da nossa entrevista, que já tá acabando, gente. Valeu a pena você vir pra Austrália? Valeu a pena sair dos Estados Unidos, largar tudo lá e vir pra cá? Com certeza. Eu acho que a Austrália é um país diferente de todos que eu já tinha conhecido. Não conheci muitos, mas assim, de tudo que eu esperava, a Austrália superou minhas expectativas. Eu acho que é um país que eu me sinto segura. Eu ando meia-noite sozinha de trem e eu tô me sentindo segura. Óbvio que não é um país perfeito, que tem as suas dificuldades, como qualquer outro país, mas eu acho que dentro do que eu conheço, do que eu já pesquisei e do que eu vivo aqui e já vivi nos Estados Unidos, a Austrália me proporciona tudo e mais um pouco. Então eu acho que essa mudança valeu muito a pena, não me arrependo de nada. Você acha que a Austrália é melhor? Que Estados Unidos? Polêmica. Mas é pra mim, porque o que eu costumo muito frisar é baseado na minha experiência. E tem gente que vai ter uma experiência totalmente diferente. Eu conheço pessoas que não gostaram da Austrália, mas a experiência não é só sobre o lugar. É sobre as pessoas que você conhece, é sobre o trabalho que você tem, é sobre a sua rotina. Quem vem aqui e se mata de trabalhar e não aproveita o que a Austrália tem pra oferecer, realmente não vai gostar. Sim. E eu vim dos Estados Unidos, um lugar que eu trabalhei pra caramba, falando, eu não vou me matar de trabalhar, eu quero ter uma qualidade de vida. Então, as pessoas vão para os Estados Unidos pensando, eu vou ficar rico. Aqui você vem, eu quero uma vida melhor. Exato. E eu consegui essa vida melhor. Você acha que você conseguiu ter esse equilíbrio, aproveitar e mesmo assim alcançar os seus objetivos? Tem épocas. O que eu costumo fazer e falar para as pessoas claro, é comum você ter um objetivo, vamos supor, eu vou viajar e eu vou juntar dinheiro. Então, eu vou me submeter a trabalhar 12 horas por dia durante 2 meses. Ok. Mas se você continuar nessa rotina por anos ou por meses, você vai ficar infeliz. Não tem como ser feliz assim, na minha opinião, na minha perspectiva. Então, eu tenho épocas que eu me mato de trabalhar. E tem épocas que eu trabalho, mas eu não perco minha sanidade mental. Então, eu acho que é épocas que você tem que saber balancear. Agora eu vou só trabalhar, não vou gastar um centavo, vou ficar em casa, ok. Mas as outras épocas você tem que curtir, porque senão você senão não faz sentido. E eu acho que esse é o segredo, não só aqui da Austrália, mas em qualquer lugar do mundo, é você saber balancear. Porque senão você vai ser o tipo de pessoa que vai falar que odeia um lugar baseado na sua rotina que você mesmo criou. Que não gosta, que não presta, que não venham, e é isso. Bom, Gabi, agora é a última, hein? Eu prometo, é a última. Eu quero que você dê uma dica para quem tá lá nos Estados Unidos e pensa em vir para a Austrália. Pensa a Austrália como uma segunda opção, acabou indo para os Estados Unidos, não teve aquele match ou tá com um pouco de medo da insegurança e da instabilidade que tá o país. Dá uma dica para essa pessoa, sabe, para encorajar ela. Eu acho que a melhor dica é viva você mesmo. Não adianta eu vir falar a Austrália é melhor, baseado no que eu tô falando. Você tem que, se a sua vontade é essa, venha e conheça. Se não der certo, uma coisa que minha mãe sempre costuma falar, você sempre tem pra onde voltar. Sim. Se não der certo, você volta. Então, é muito difícil você viver... Muito difícil não, é impossível você viver pelos olhos dos outros. Então, você só acreditar no que eu tô falando, ou você acreditar na pessoa que tá nos Estados Unidos falando que os Estados Unidos é melhor, não, venha e veja com seus próprios olhos. Venha e sinta na sua pele o que é pra você. Porque igual eu falei no começo, se todo mundo gostasse da mesma coisa, tava todo mundo no mesmo lugar. Sim. Então, o que eu gosto é diferente do que você gosta. O que é importante pra mim é diferente do que é importante pra você. Então, pra mim, essa questão de segurança é muito importante. E aqui, eu achei isso. O que eu não achei nos Estados Unidos, mas quem mora num subúrbio lá pode ser diferente. Fala, nossa, eu me sinto super segura aqui. Exato. Então, é uma questão de você procurar o que vai te fazer feliz. Se você não tá feliz aí, venha pra cá. Se você não tá feliz aqui, procura o que vai pra você. Faça o que precisa da sua vida. Mas viva e não acredite na primeira pessoa que você ouve falando, ah, não, porque isso aqui é o melhor. Não acredita no que eu tô falando. Venha e viva, entendeu? E você vai descobrir por experiência o que é melhor pra você. É isso, arrasou! Se jogue, não tenha medo. E venha, erre, tente, mas pelo menos você tirou a prova e viu. Realmente é melhor? Não, realmente não, eu quero voltar para os Estados Unidos, não gosto daqui. Porque pode acontecer. Eu conheci uma menina que ela morou nos Estados Unidos, veio para cá, detestou e voltou embora. Então, assim, depende muito da sua vida, mas uma coisa não se prenda, não fica preso. É isso, gente. E é com esse gancho, essa mensagem assim super motivacional para te encorajar,
que eu termino essa entrevista. Obrigada. Gabi, eu só tenho a agradecer por você ter dividido com o pessoal um pouquinho sobre a sua história, você ter contado a sua trajetória, além disso, diariamente, né, estar dividindo, contando, passando. A Gabi não sabe, mas eu acompanho ela desde o Brasil. Eu lembro, eu vi os stories seu andando lá em Bondi e eu ficava tipo, um dia eu vou ser eu, né? Não louca, gente, mas tipo assim, mentalizando, tá? E deu certo. E deu certo, e eu só tenho a agradecer. A Gabi é uma pessoa incrível. Já tive a oportunidade de conhecer ela antes e hoje estou conhecendo ainda mais, né, um pouquinho da sua história. E é isso, muito obrigada! Gente, ó, mas eu já vou deixar o gancho aqui pra gente deixar registrado. Eu vou ter que trazer a Gabi de novo, porque ela tem muita coisa pra contar, tem muita coisa pra ensinar essa mulher. Então, se vocês querem, eu quero que vocês comentem aqui o que vocês gostariam que a gente trouxesse no canal, qual bate-papo vocês gostariam. E também comentem aqui sua dúvida que você tiver sobre tudo que a Gabi já viveu, sobre ser babá, sobre trabalhar nos Estados Unidos, que a gente vai estar ali respondendo vocês, beleza? Eu tenho um destaque no meu Instagram sobre babá, que eu dou várias dicas também, dica de site de babá e dica de scam, que aqui tem muito scam. Isso é verdade, que é muito pesado. golpe. Aproveita e deixa teu Instagram pro pessoal. @Gabriela Limael é o Instagram. E o link da comunidade vai estar aqui também. Vocês, pra quem quer realmente saber o que acontece aqui na Austrália, igual você posta, eu posto muito no meu dia a dia, dicas de emprego, de tudo. De tudo, gente. Segue lá, bora lá conferir. E última coisa antes da gente se despedir. Eu quero o quê? Quero inscrição nesse canal, curtida nesse vídeo e compartilha com aquela sua amiga que quer vir pra cá, tá com medo, tá com receio, ou tá nos Estados Unidos, quer vir pra cá. Enfim, pra se jogar aí nesse mundão. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. É isso, um beijo e tchau!